Quero ler com vocês, puder abrir aí e projetar, Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, peço, pela misericórdia de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não, versículo 2, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Presta atenção aqui. Não anda, né? A Bíblia fala lá em Salmos, né? Não anda segundo conselhos de ímpios, nem se assenta rodas escarnecedores. Não se amolde ao que o mundo tem, mas transforma a sua mente, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está falando aqui, para você entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, você precisa transformar o entendimento. Não é aceitar a Cristo. Entregar sua vida a Cristo vai te dar aquilo que se chama graça. O que é a graça? É Cristo nos resgatou das trevas. Quando você lá em Colossenses, né? Jesus nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. E hoje faz assentado lá de Deus. Essa é a graça de Deus. Não é nós que fazemos isso. Não é nós que estamos lá no inferno sapecando. Não, agora vamos para o céu. Não. Foi Cristo, a atitude dele. Foi até você, te encontrou, te trouxe até aqui, falou com você e te tirou de um lugar de trevas e te trouxe para um lugar de luz. Essa é a graça. E aceitar a Cristo é receber essa graça maravilhosa. Mas viver a boa e agradável vontade de Deus é transformar o seu entendimento. Então, hoje o tema da palavra é mentalidade do reino. E eu vou usar alguns exemplos na Bíblia para que você entenda que as pessoas que não transformaram a sua mente, a forma de pensar, a mentalidade, não viveram a boa e agradável vontade de Deus. E aí eu vou dar alguns exemplos bíblicos e de histórias que a gente conhece, para que você entenda, irmãos, que essa transformação de mente depende única e exclusivamente de você. Não depende de Deus. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar, o povo do deserto. Vamos ler lá Números 11, a partir do versículo 4. O povo estava no Egito, resumindo a história, Deus levanta Moisés, vamos sair, vem as 10 pragas, e eles fogem, atravessam o mar, e eles estão lá no deserto. Numa dessas conversas do deserto, no versículo 4 diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Era um povo escravo, que trabalhava como escravo, servia a Faraó. Deus pega esse povo, fala: vou libertar vocês desse jugo. E o povo vê as 10 pragas. Eles vê o mar abrir. Os caras estavam lá, eles viram o mar abrir assim, ó. Eles passaram. E aí eles estão num deserto que não tem nada. Quando vinha o sol, parecia uma nuvem. Quando vinha a fome, caiu o maná.
E quando escurecia, vinha uma chama de fogo e aquecia eles. E o que eles falaram? Ah, se eu pudesse voltar para o Egito, para comer carne e peixe. Quantas vezes a gente sai do mundo, irmãos, e está aqui na presença de Deus, morrendo de saudade. Ah, aquelas festas, aquelas coisas. Olha a mentalidade desse povo. Continuando, no versículo, já no capítulo 14 aí, Guilherme. Versículo 1 diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Irmão, olha isso. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Ou neste deserto, porque o Senhor está trazendo para esta terra, só para nos deixar cair em espada. Moisés manda os espias lá para ver a terra prometida, e os caras vão lá e vê que a terra tem guerreiros, a terra é boa. Só que os caras falam: rapaz, nós for lá, nós vamos morrer todo mundo. E Deus está mandando a gente ir para lá. Deus fez a gente sair do Egito, onde a gente comia carne, peixe, ficou aqui nesse deserto comendo maná, e agora nós vamos morrer para aqueles caras. Irmão, eles reclamavam de tudo e não acreditavam em nada. Continuando aí no versículo. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra, diante de toda a assembleia e dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que nós percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha a cabeça de Josué e Caleb. Enquanto todo mundo reclamava, eles falaram: cara, a terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, quando a multidão não cria na palavra de Deus, eles não transformaram o entendimento. Apesar de ser salvo, apesar de ser de Deus, apesar de ver o mar abrir, apesar de comer maná, apesar de ver tudo, meu irmão, eles não viviam a boa e agradável vontade de Deus, porque eles não tinham o entendimento transformado. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Olha só, os dois que ainda estavam crendo, juntou todo mundo: esses caras é louco, vamos matar esses dois. Eles estão falando asneira já. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda de encontro. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles. O que Deus está falando aqui? Cara, tudo que eu fiz para vocês, rapaz, eu abri o mar e tudo, vocês ainda não acreditam em mim. Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com a praga e os destruirei. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Então aqui, vou ler ali do versículo 26, só para concluir. Se puder passar aí, 14, 26. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas destes israelitas murmuradores. Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que me pedirem. Cairão nesse deserto como os cadáveres de todos vocês. Vocês não falaram que era melhor morrer aqui? Então vocês vão morrer tudo aqui nesse deserto. Meu irmão, esse povo era salvo, esse povo era de Deus, e olha o que Deus está fazendo com eles. Todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados
recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com a mão levantada, eu jurei dar-lhe habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Todos acima de 20 anos vão morrer nessa terra. Esse povo que saiu, agora os meninos que estão nascendo, eles não foram escravos. Eles não tinham saudade do pão, do peixe. Eles nunca comeriam isso. Eles não sabiam o que era aquilo. Então Deus falou, já que vocês estão reclamando, eu vou fazer uma nova nação. Porque vocês que viram não creem. Não é isso que Jesus fala lá? Quando vai curar o cego, os discípulos perguntam para ele, e ele fala que os cegos vão ver e os que veem vão se tornar cegos. Os que viram não criam. E os que não viram, criam. Rapaz, não é Deus que nos tirou do deserto, abriu o mar, vocês falam essa história aí que vocês passaram lá, Deus não é conosco, nós vamos então. E olha o que Deus faz. Deus não vai lá e mata esse povo. Deus deixa eles morrer um a um. Vai morrendo, até inteirar os 40 anos lá, que morre todo mundo. Na hora que morre todo mundo, exceto Josué e Caleb, que creram. E esses vão ver a terra prometida. Nem mesmo Moisés, irmão, pisou na terra prometida. Esse é um exemplo de como é transformar a mentalidade. A outra história que eu quero dar como exemplo é de Davi e Golias. Se puder ler, abrir Guilherme também, está lá em 1 Samuel 17, 8 a 11. Resumindo a história, Golias era um gigante e ele afrontava todo dia lá o povo de Israel. Tem algum guerreiro aí que tem coragem de me enfrentar? Lá em 1 Samuel 17, versículo 8, diz assim, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvir as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônimos e apavorados. Olha a mentalidade de Saul e desse povo. Quando Golias chegou e falou, quem é homem aí para me enfrentar? Saul e os israelitas ficaram atônitos e apavorados. São filhos de Deus. Rei estabelecido por Deus, mas com mentalidade de escravo. Lá no versículo 23 diz assim, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Davi foi lá levar comida para os seus irmãos, e Golias de novo chegou lá, quem é o homem que vai me enfrentar? Davi escutou. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. De novo. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. Olha a mentalidade do povo de Deus. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e o isentará de impostos em Israel e família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu? O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Vocês entenderam a diferença? Davi era um molequinho. Chegou lá de curioso. E viu aquela cena de novo. O grandão lá, cantando de galo.
falando alto, e viu os caras falando, rapaz, tamanho do homem e tal. E ficou aquela conversação. Ele falou, rapaz, o que vai ganhar mesmo aí? Quem é esse incircunciso? Enquanto todo mundo via, olha o tamanho da lança do cara, o cara tem 2,90 metros, o cara tem uma armadura disso, um negócio daquele. A única coisa que Davi viu nele é que ele não era um incircunciso. E quem não era um incircunciso, meu irmão? Não era filho de Deus, não era do povo de Deus. Olha a mentalidade de Davi. Com apenas adolescente, seus 13, 14 anos. O ambiente e as pessoas tentam moldar a sua forma de pensar. O ambiente, as pessoas tentam criar um padrão na sua mentalidade, de forma que você não crê mais no Deus vivo. Você não crê mais em cura, você não crê mais em libertação, você não crê mais em transformação. Vou falar de alguns exemplos agora do Novo Testamento. Quando Jesus nasceu em Nazaré, em Belém, e foi criado em Nazaré. Então Nazaré era a cidade onde eram os amigos de Jesus de infância. Aquela turminha da pelada, dos brinquedos. Então lá em Lucas 4, versículo 16, diz assim. Oi, Guilherme. Vamos ler do 16 até o 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou para ler. Foi-lhe entregue um livro de profeta Isaías. Abriu e encontrou no lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele leu isso aqui lá no profeta Isaías, na sinagoga onde ele foi criado, na turminha dos amigos dele. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer: Hoje se cumpriu a Escritura, vocês acabaram de ouvir. Então Jesus fala assim, Isaías não profetizou sobre a vida do Filho de Deus, filho de Davi, do Messias, que ele veio para, que o Senhor ungiu para libertar cativos e tudo? Essa palavra se cumprida. Está se cumprindo hoje. Eu sou esse cara. Aí no versículo 16 diz assim: Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando viram isso. Olha a mentalidade dos caras. O cara chegou, falou, o cara foi furioso com ele. Levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina, sob a qual foram construídas na cidade, a fim de atirá-lo do precipício. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Os caras iam matar Jesus, irmão. Os amigos de infância. Olha como o ambiente e as pessoas moldam a sua forma de pensar. Toda vez que você vai fazer algo novo, as pessoas que mais vão te questionar e te criticar são as que mais te conhecem. Porque elas sempre vão duvidar de você. Essa era a forma mais pejorativa que chamavam Jesus Cristo. Se você for ler lá, como é que eles chamavam? Esse aí não é o Jesus? O filho de José, o carpinteiro? O cara é o Messias? Ele está ficando doido? A Bíblia está bem resumindo. Fala só que ele chegou lá e leu, e os caras ficou grilado e jogou ele. Mas pensa essa sequência de acontecimento. Jesus chegando na cidade, encontrando os amigos. Ô Pedrão, quantos anos? Ô Paulão, não te vejo há quantos anos? Como é que você está? Aquela alegria. E aí quando Jesus, vou falar um negócio para vocês. Eu sou o Messias. Os caras, o quê? E os próprios amigos, meu irmão, ficaram tão grilados com ele que os caras iam matar Jesus. Os caras levaram ele para o precipício. E a Bíblia fala que quando chegaram no precipício aqui para jogar Jesus aqui, Jesus olhou para a cara deles assim.
meio que assim, hoje não é o dia não. E saiu, a Bíblia fala que lentamente ele saiu. E ninguém teve coragem de matá-lo. Até porque o Espírito deixou. Mas eles queriam matá-lo. Você entende o quanto o ambiente que você vive, o quanto as pessoas que estão ao seu redor podem te prejudicar? E você não entender qual é a boa e agradável vontade de Deus? São as primeiras que vão te atirar a primeira pedra. São as primeiras que vão te criticar. Mas aí quando você cria coragem para fazer algo, eu vou fazer algo. Seu pai, seu irmão, seu primo, seu amigo de escola, seu chefe, é os primeiros que falam assim, você está ficando doido, rapaz? Você vai quebrar a cara. Então, o povo do Egito que queria, saiu, morreu no deserto porque queriam voltar para o Egito. Só os filhos, e Josué e Caleb que não, que foram. Os israelitas, diante de Golias, ficaram com medo. Só Davi, que quando olhou para ele, não viu o tamanho da armadura. Viu que ele não tinha Deus, porque Davi sabia o tamanho do Deus dele. E você sabe o tamanho do seu Deus? Às vezes você está com um problema tão grande aqui, nossa, eu vou chegar no pastor para contar o meu problema, ele é gigante. Ele tem 2,90 m de altura, ele tem lança, ele tem espada, ele tem armadura. E só falta você entender quem é você. Então você está entendendo que pessoas que não transformam o entendimento, não vivem aquilo que Deus tem para elas. E os amigos de Jesus que poderiam ser seus discípulos, que foram os meninos criados de Nazaré. Era a cidade mais pobre, praticamente, do reino. Os caras iam sair assim, como se fosse alguém que nascesse lá na divisa do Brasil, com sei lá onde, não tem nem... O cara ia andar com o rei, com o presidente do país. O cara estava lá, Jesus, os caras queriam matar. Olha a mentalidade dos caras. Você percebe o quanto o ambiente, as pessoas modam a sua forma de pensar? Por último, eu vou ler o João 9. Se puder abrir, Guilherme, João 9. Jesus vai falar de uma cura do cego. E aí eu quero que vocês reparem na forma como Jesus trata essa cura. Vocês veem o que a mentalidade faz com as pessoas. Então hoje eu estou falando aqui para vocês sobre a mentalidade do reino. A mentalidade do reino fala sobre você entender que você faz parte do reino de Deus, que é um reino eterno. E que esses probleminhas que você acha que são grandes, irmãos, pode ser grande para você. Aqui era um cego de nascença que tinha na cidade. Então vamos ler lá, João 9. Eu vou lendo, vocês vão acompanhando aí. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Pô, a criança nasceu cega, ela não tem culpa, por que ela... Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou na terra com a saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Presta atenção aqui, Jesus conhece um cego de nascença, vê aquela situação. Os discípulos começam a questionar. Ele explica. E aí ele vai curar o cego. E ele vai lá, gospe no chão, pega na terra e cura o cego. A primeira coisa que Jesus fala é para ele sair de onde ele estava. Sai daqui, vai lá no tanque de Siloé, se lavar. Agora, por que Jesus mandou o cara sair do ambiente que ele estava? Presta atenção nisso. Por que Jesus mandou ele sair de onde ele estava?
Porque se você é cego de nascença, irmão, sei lá, você tem 30, 40, 20 anos, e você consegue enxergar, a primeira coisa que você quer ver, sei lá, é dar um abraço à sua mãe, sei lá, você quer ficar doido. Jesus fala, não, agora que você está curado, vai lá no tanque de Siloé, se lavar. E o cego foi. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto, mendigando, perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, acho que parece ele, mas não é ele não. Mas ele próprio insistia, cara, sou eu. Então ele volta. Você tem, sei lá, o cara tinha 30 anos. Você tem 30 anos que você viu o cara cego. O cara está enxergando. E você não está acreditando. E os caras começaram a discutir se aquilo, se era ele, se não era ele, se era verdade. E o cara, moço, é eu. Tipo, eu sou o Felipe. É o Felipe aqui, cara. Você sabia que eu era cego, cara? Eu estou enxergando. Não, não é você não, moço. Rapaz, é eu estou falando para você, eu estou falando aqui, ó. Não, deve ser alguém parecido. Ele nem está enxergando, não. Olha a mentalidade. Então, como foi aberto os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra e saliva, colocou nos meus olhos e me disse que me lavasse em Siloé. Fui, lavei e agora eu vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então vem os fariseus, né? Versículo 13. Levaram aos fariseus um homem que fora cego. Os caras pegou, vamos levar lá na sinagoga, nos fariseus lá. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva e colocou nos meus olhos. E lavei no tanque e agora eu vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Este homem não é de Deus porque não guarda sábado. Eles tinham o costume de guardar o sábado, o cara era cego, sei lá, 30 anos, o cara está vendo. Os caras estão preocupados com o quê? Bicho, hoje é sábado. Você não tinha que estar guardando o sábado? Olha a mentalidade desse povo, irmão. Olha isso. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve discussão entre eles. Mas alguns lá ainda falaram assim, bicho, eu sou meio doido, mas eu não sou tanto também não. Ué. Eu sei que o cara era cego, eu estou vendo que o cara está enxergando. Nós também temos que entender o que está acontecendo. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que você diz a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. O cara falou, não, eu acho que ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto mandaram buscar seus pais. Eles não acreditaram. E chamar os pais do cara que era cego. Então perguntaram, este é seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os pais, sabemos que ele é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele a idade que ele tem. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Começaram a perguntar aos pais dele, e os caras falaram, se eu falar alguma coisa, eles vão falar que eu estou mentindo também, eles vão falar que ele não é meu filho, eu estou inventando essa história. Então é o seguinte, cara, ele tem idade, pergunte para ele sabe responder, ele sabe falar, pergunta eu não, os caras já estavam com medo. Olha a mentalidade desse povo, gente. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e disseram, de novo, acho que já estava 10 dias perguntando a mesma coisa. Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E os caras não criam, irmão.
Irmão, às vezes vocês não acreditam no que Deus pode fazer na sua vida. Não adianta te explicar, não adianta mostrar, não adianta escrever num desenho, não adianta pegar a Bíblia ali de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente, para frente para trás, e te falar 10 vezes, você não está acreditando. A sua mentalidade não muda. Você está tão preso, tão congestionado dentro do ambiente que só te faz questionar as coisas e você não acredita. Então perguntaram, o que ele fez a ele? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu, eu já disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Eu acho que o cara está enjoado, mas eu estou cansado de falar. O cara pegou, cuspiu no chão, misturou terra, pôs no meu olho, mandou lavar, eu estou enxergando. Você quer que eu fale mais o quê? E os caras questionando ele. Por que Jesus mandou ele sair lá? Sai daí, cara. Vai lavar seu olho lá no tanque Siloé. Porque nem a alegria do cara ser curado. O cara, sei lá, quando já era de idade, então ele era adulto. Então vamos jogar que ele tinha 25 anos. Nem a alegria do cara falar, cara, eu era cego, nasci cego, nunca cheguei na minha vida. Hoje eu estou vendo. Nem a alegria de ver o cara podia ter mais. Porque ele estava... É como se você estivesse lá na delegacia, o delegado. Quem que fez isso aí? Por que fez isso aí? Não, vamos chamar seu pai lá. Chama seu tio, chama os amigos. Não, e o cara já está respondendo. Cara, eu já falei para vocês 10 vezes. Vocês estão entendendo? Então, insultaram e disseram. Xingaram o cara. Desculpa a palavra. Ô seu burro idiota. Conta a verdade, rapaz. Discípulo dele é você? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este homem, no caso era Jesus, né? Nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isto é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme a prática da sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tiveram sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar, e o expulsaram. O cara que foi cego a vida inteira, todo mundo conhecia ele, na cidade dele, chegou, cara, eu enxergo. Como é que esse cara não é de Deus? Você já ouviu? Ele falou assim, nunca se ouviu um cego de nascença enxergar, vocês não estão acreditando. E sabe o que os caras falaram? Esse cara está doido, mano. Expulsaram o cara da cidade. Às vezes, quando te expulsa de algum lugar, irmão, Deus precisa tirar daquele ambiente. Você entendeu por que Deus falou para o cego? Na hora que você vai lavar o lado, sai daí, cara. Caça seu caminho. Porque Deus também precisava tirar ele daquele ambiente. Senão o cara não pode nem ser feliz. Pô, eu fui cego a vida inteira, cara. Eu não posso nem comer, eu não posso nem abraçar meu pai, que até meu pai está com medo agora dos fariseus. E aí Jesus vai falar da cegueira espiritual, que é o que atinge a maior parte da igreja. Versículo 35. Jesus ouviu que ouviu expulsado. Ouviu a fofoca da história, né? E ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Jesus chegou no cara e falou, você crê no Filho do Homem? O cara, quem que é o Filho do Homem? É eu. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqueles que conheciam a lei de Moisés, aqueles que conheciam, estavam cegos. E aqueles que não tinham orientação nenhuma, não tinham direção nenhuma, não sabia ler, não sabia nada, não enxergava. Esse agora enxerga. E conseguia enxergar quem era o Filho de Deus. Disse Jesus, se vocês fossem cegos,
não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. É isso aqui que ele fez com o povo do deserto. Vocês viram, cara. Vocês viram e não creem. O ambiente e as pessoas moldam a sua forma de pensar. E chega um momento da vida que você passa a duvidar daquilo que Deus pode fazer. Um homem chamado James Avery era um ganês. E quando, por volta de 1925, Gana era uma colônia britânica. E ele criou aquela história, a famosa fábula da águia e da galinha, que já foi citada em vários livros, vários documentários, que fala da águia que, o ovo de uma águia que caiu num galinheiro, num ninho, o agricultor pegou aquele ovo, colocou junto com a galinha chocou junto com os pintinhos, e a águia nasceu como, foi criada, né, como galinha. E a fábula vai contar toda essa história, né? Que a águia estava sendo criada como galinha, ciscando, andando. E eu vou falar para você, a águia ela é criada no mais alto nível de estresse e amadurecimento possível. A partir do momento que a mãe para de cuidar do filho, dali para frente, meu irmão, não é todos que sobrevivem. Não sei se você já viu o documentário como é que uma águia ensina o filhote a voar. Ela simplesmente pega o filho dela, chega lá na toposfera lá, solta e voa, meu garoto. E quando ele começa a ficar grande, ele tem um ninho macio, o ninho é feito de espinho com penas e peles de animais, e a águia vai lá e tira. E aquele filhote não consegue mais dormir ali. E aí, quando ela cresce, ela precisa trocar os bicos e as unhas. Porque os bicos dela não conseguem mais furar, as unhas, as garras não conseguem mais matar os animais, começa a ter aquele tanto de problema. E ela tem que arrancar. Primeiro ela arranca o bico, pega o bico assim, bate na pedra até arrancar. Nasce outro, ela arranca as unhas. Nasce outro, para ela sobreviver. Como que é uma cabeça de uma águia ou de uma galinha, irmão? Como que é? E aí, no âmbito de tirar a gana daquela colônia, de falar, velho, nós somos águias criadas em galinheiros. Alguém colocou uma cerca aqui e falou que nós não podemos voar, que nós não podemos ser livres, que nós não temos capacidade de fazer as coisas. E aí ele levanta um movimento grande de libertação daquele país. Então, irmãos, como eu li aqui no começo, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz, transforma a sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Eu consegui explicar, senhor? Às vezes nós estamos na mesma posição e pessoas são mais abençoadas que nós que não. Saul, presta atenção aqui. Saul e Davi eram reis, certo? E ambos pecaram. E ambos o profeta foi falar com eles. Ambos eram reis e ambos pecadores. E talvez o pecado de Davi tenha sido muito pior que o de Saul. Mas quando o profeta foi falar com os dois, enquanto Saul quis se justificar, quis explicar, quis entender o contexto, Davi falou: Senhor, tira de mim a coroa, tira de mim o reino, tira de mim tudo que o Senhor me deu, só não tira de mim a tua presença.
Vocês entendem isso? Tinha 2 ladrões na cruz. Os 2 eram ladrão. Os 2 eram bandidos. E os 2 tinham sido condenados à morte. Os 2 estavam na mesma situação. Um quis se salvar. Senhor, se você é o Filho de Deus, tira a gente daqui, cara. O outro falou, eu sou digno de estar aqui, Senhor. O Senhor não. Olha quanta mentalidade faz diferente na vida de qualquer pessoa. Você precisa entender que você é filho de Deus. E para encerrar, eu quero ler o Salmo 139, que Davi escreveu. E eu acho que resume bem a mentalidade de Davi. Por mais que ele era pecador, por mais que ele errou, ele fez as coisas erradas, ele também conseguiu fez algumas coisas certas. E nós somos assim, irmãos. Às vezes fazemos as coisas erradas, às vezes fazemos as coisas certas. Nós não somos perfeitos. E não é a perfeição que Deus quer de você, mas é o coração. Então que você possa hoje mudar a sua forma de enxergar quem você é, quem você pode ser. O Salmo 139 diz assim, Davi falando, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Quando Davi está falando isso aqui, irmão, o que eu quero dizer? Por mais que seja bonito você vir aqui e falar que você ama a Deus, que você quer entregar sua vida para o Senhor, que você quer transformar, que você quer ser uma pessoa diferente, Deus conhece o seu coração, irmão. E Deus sabe se isso é verdade, ou se é só um desespero, ou se é só um momento. E Davi está falando, o Senhor sabe. Antes mesmo que a palavra vai sair na minha boca, o Senhor já sabe, o Senhor já me conhece. Tu me cercas por trás e pela frente e põe tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir no céu, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos estavam escondidos em ti quando em secreto fui formado e entristecido como as profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti maldade e rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Mas sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. Vê se há em mim algo mal. E dirige-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Deus te fez para voar. Deus te fez para reinar. Quando ele falou assim, ó, eu te resgatei das trevas e fiz assentar comigo à direita, do meu lado, do meu trono. Eu não sei qual é o seu problema, irmão. Mas eu sei que eu estou sentado à direita do trono de Deus. Isso me basta. Eu não tenho saudade do Egito. Eu não tenho saudade das coisas do mundo. A única coisa que eu quero é estar na presença de Deus. Amém? Transforma, irmãos, a sua forma de pensar. Creia verdadeiramente na palavra de Deus. E que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, Tu me sondas e me conheces, Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. A diferença, Deus, de Davi para Saul e dos ladrões da cruz é que um de fato se arrependeu. E Deus, eu me arrependo de não crer na Tua palavra, de não confiar em Ti, de não acreditar no Senhor. E eu tenho olhado, Deus, para o gigante, eu tenho olhado para as coisas e tenho esquecido quem de fato o Senhor é. E o Senhor é meu Deus, maior que está em mim do que está no mundo. O Senhor me fez mais que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu oro para cada um desses que está aqui hoje, Deus, para que consigam transformar o seu entendimento e que não vejam Sodoma e Gomorra, não vejam Egito, mas vejam Canaã. Essa é a Tua promessa para nós. Dá força, Deus, para quem já não tem mais força. O Senhor mesmo diz, todos que estão cansados, vinde a mim, todos vós que estão cansados. E nós estamos aqui, Deus, na Tua presença, para desfrutar da Tua vida. É isso que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.